Queridos irmãos e irmãs, saudação fraterna. Celebramos a Eucaristia neste 11º domingo do tempo comum, ano A. A primeira leitura que a liturgia nos indica do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6a. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor escolheu um povo para ser o seu povo, um povo que lhe pertença. Esta afirmação, que é um prólogo, está no contexto da Aliança do Sinai. Cabe ao povo de Deus ser uma instância mediadora para consagrar a Javé todas as nações. Este é um povo santo, de forma que as nações todas reconhecerão na história de Israel o agir de Deus. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. É uma proposta de amor, é um chamado de Deus que é amor e quer a vida do povo. Também a liturgia indica o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Jesus chamou os 12 discípulos e conferiu-lhes uma missão. O Senhor, depois de expor com suas palavras e ações a presença do reino, envia agora operários para a messe. Ora, estes são enviados a partir de uma demanda, pois o povo estava como que ovelhas sem pastor. Um povo desorientado, perdido, sem um referencial, sem os cuidados necessários para que, segundo o amor de Deus e a sua justiça, tenha vida e vida abundante. Eles são chamados e enviados em missão. E o conteúdo desta missão conferida é o anúncio do reino de Deus. Mas o Senhor também oferece a eles instrumentos para bem cumprir este mandato. Caminho do céu. Jesus confere a eles o seu próprio poder, a sua própria autoridade, para realizar curas, prodígios e para a pregação da boa nova da salvação, como ele mesmo fez. Os discípulos tornam assim continuadores e colaboradores do Senhor em sua atividade messiânica, tendo em vista a unidade e a vida de todo o rebanho. São verdadeiros ministros da unidade, para reunir em torno de Cristo o novo povo, o novo rebanho do Senhor. E este fato aponta para e prefigura a formação do novo povo de Deus. 12 são escolhidos, assim como foram 12 aquelas tribos do antigo Israel, que tinham a missão de ser o modelo e a mediação para santificar todas as nações. E eles são enviados primeiramente para as ovelhas perdidas ou dispersas de Israel, com algumas restrições, por enquanto, em relação aos pagãos e aos samaritanos. Restrição esta que desaparece quando a igreja é enviada a todos os povos, a todas as nações, para anunciar a boa nova da salvação. E a missão da igreja não existe em função de si mesma. Pelo contrário, ela é enviada para dar testemunho à medida que está a serviço da justiça do reino e vive em si mesma esta própria justiça. Este novo povo de Deus, a igreja, é a imagem visível do Deus invisível, pois a igreja é sinal de salvação. A salvação que acontece através de Jesus Cristo. Ele é a imagem verdadeira do Deus invisível. E a igreja sempre age, opera na pessoa de Jesus, ou em nome de Jesus. E o reino é amor sem fim. Esta é a justiça de Deus.
A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Nós te cantamos. Nós vivemos este presente da igreja. O tempo da igreja é o tempo de agora, o hoje de nossas vidas. Claro, tornando atual sempre o mistério salvífico de Cristo, tendo em vista o futuro da comunhão plena com o Senhor. Mas nós somos justificados por Cristo, que morreu por nós quando nos comportávamos como inimigos de Deus, não por nosso merecimento, mas porque Ele nos ama. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. Mesmo considerando a nossa fragilidade humana, os nossos pecados, a nossa impiedade, Deus age sempre com um amor que nunca desiste de nós. Ele conhece a nossa limitação humana, mas nunca desiste da sua criatura. Reconciliou-nos consigo, renovou a esperança, possibilitou a comunhão em seu amor no Espírito Santo. E de fato, Deus é assim. Ele ama assim, de forma gratuita e misericordiosa. Aos pobres, nós te louvamos. Meus queridos irmãos e irmãs, que a nossa participação na Eucaristia Dominical, fazendo memória da Páscoa do Senhor, sirva para renovar em nossas mentes e corações a consciência de que nós constituímos um novo povo de Deus, um povo peregrino rumo ao reino e à sua justiça. Não podemos e de fato não somos uma igreja voltada para si mesma, fechada, elitista, mas uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus em saída, que vai ao encontro de cada ser humano lá no seu contexto vital, lá onde se encontram, para que também experimentem a beleza, a grandeza e a graça do amor de Deus. Pois somos um povo santo e sacerdotal, que procura cumprir a sua missão de ser mediação do amor de Deus e sua misericórdia na humanidade. É preciso promover uma cultura do encontro, favorecer que as pessoas realmente se acheguem e façam uma experiência real, concreta, profunda e transformadora do próprio Deus. Assembleia Santa, povo sacerdotal, E se isto acontecer, estes também hão de sentir-se um povo consagrado, um povo que pertence ao Senhor. E isto não tira de forma alguma a liberdade do ser humano, pois o amor de Deus, presente de forma eficaz nos corações humanos, é uma instância libertadora. Vivemos a liberdade à medida que descobrimos em Deus e na vida que Ele nos dá o verdadeiro sentido da nossa própria existência. É a verdade que, conhecida pelos filhos e filhas de Deus, gera libertação, gera vida, gera realmente a concretização do amor entre as pessoas em toda a humanidade. Prezados irmãos e irmãs, antes de terminar, eu convido vocês a inscreverem-se neste canal para estar sempre em sintonia com as nossas publicações, ativar as notificações e também compartilhar este breve vídeo com os seus contatos em suas redes sociais. Um grande e fraterno abraço a todos vocês com as bênçãos de Deus.